Olá amigos do vlog do Zek! Hoje com a Nikon AFS-DX Nikkor 1680mm f2.8 f4 e EDVR, que é sinceramente, de novo, a melhor objetiva APS-C zoom que eu já usei aqui no vlog do Zek. Pois é, essa daqui que é uma aí pro dia a dia, uma walk around, mais ampla nos 16mm, bacana aí para quem tá fazendo composições dramáticas das linhas, seja em espaços abertos ou fechados, e também além aí nos 80mm. Essa é uma classe que a gente já conheceu aqui no vlog do Zek com a Sigma 1770, que é a primeira vez que a gente vê uma das fabricantes principais, aí Canon e Nikon, apresentando uma objetiva nesse segmento. Essa daqui que ela é equivalente aos 24-120 que a gente tem no full frame, mas ela vai além do que a gente tem aí nas objetivas de kit com f2.8 f4, uma daqui das mais completas DX que a gente já viu na Nikon, e também a mais cara em $1.060. E hoje eu quero mostrar para vocês a objetiva que eles estão oferecendo aí com o kit da D500, essa daqui que vai trazer um monte de novidade aqui no vlog do Zek. É a primeira DX com nano coating, é a primeira DX com coat fluorine e também, principalmente, é a primeira objetiva com a nova tecnologia E de abertura do diafragma da Nikon, que a gente vê aqui no vlog do Zek. Então antes da gente começar, eu quero falar aí da tecnologia E. A Nikon aí que tem o F-mount desde 1959, que eles têm aí essa retrocompatibilidade com todas as objetivas desde então, e que eles vão usando na abertura, eles foram introduzindo tecnologias diferentes para controlar a abertura. As duas que a gente já viu aqui, a gente já viu as Nikon D e as Nikon G. A G era a Genesis, que ela colocava, ela tirava, né, o anel de abertura mecânico, que a gente ainda encontra nas D, mas a abertura em si, ela ainda é feita por um sistema de molas, né, um sistema mecânico de molas e alavancas, que todas as Gs que a gente já viu, se vocês olharem atrás, ela tem uma alavanquinha que controla a abertura. Essa alavanca, ela controla uma mola que deixa a abertura fechada. Quando você segura essa mola por essa alavanca, ela abre e a câmera conseguia aí disparar a sua objetiva, controlar a abertura através disso. Isso não é uma coisa nem muito precisa nem muito rápida. E considerando agora a modernidade e as objetivas mais rápidas junto das câmeras aí que vão a 10 quadros por segundo, 12 quadros por segundo, a Nikon apresentou a nova linha E, que ela tem um diafragma controlado eletromagneticamente do lado de dentro, tudo pelos contatos eletrônicos. A objetiva que é um sistema aí muito mais confiável, muito mais preciso e muito mais rápido. E essa é a primeira objetiva que a gente vai ver com essa tecnologia. Tá? Ela não aposenta o G, tá? O G ainda está sendo usado mesmo em objetivas novas da Nikon, e o E, infelizmente, ele não é compatível com todas as câmeras deles, não é compatível com nenhuma das de película, porque elas não têm esse sistema para se comunicar com a objetiva, e também algumas digitais muito antigas, aí, por exemplo, D40, D90, também eu acho que D1, D2, elas não são compatíveis com as objetivas Z, e mesmo eu acho que a D3000, a primeira delas, a D3000, não é compatível. Vocês têm que ver antes de comprar a câmera qual que é compatível aqui com a E. É uma nova tecnologia que a gente vai ver aqui no vlog do Zek, a Nikon se aproximando aí da Canon, né? A Canon EOS, que tem as objetivas EF, todas as EF são eletrônicas, não tinha essa alavanca. A Nikon, para manter a retrocompatibilidade no F-mount, tem essa bagunça de G, de D, de E, e essa daqui é a primeira E que a gente vê aqui no vlog Zek. Então vamos pegar lá na mão aqui a 1680, que veio no kit da D500 que a gente acabou de ver. Tudo que eu já falei de bom da D500 vocês viram com essa objetiva, então essa daqui é um destaque aqui no vlog do Zek também, que aqui na minha mão, a primeira coisa que a gente nota é que essa daqui é uma zoom pro APS-C relativamente grande. Aqui ela está em 80 por 85mm, de 480 gramas, ela é grande para os padrões APS-C que a gente tem aí do formato menor do que o full frame, mas a Nikon está se gabando aqui que ela é a zoom 5 vezes de menor dimensões do mercado. Aqui que vocês conseguem ver que ela é uma construção totalmente de plástico, como a gente sempre está acostumado na Nikon, de um sistema de dual cam, tá, de zoom, que vai aqui do 16 a 80 em sentido horário. Ó, vocês conseguem ver que ela fica super pequenininha mesmo quando a gente está abrindo. A ideia aqui da 1680, a Nikon ela quer oferecer aí uma topo de linha para o mercado APS-C, e ela tá mirando aí bloggers, vloggers, é este o público que eles colocaram inclusive no press release. Então essa daqui é uma objetiva bacana para você levar para passear, é uma zoom pequenininha que fica compacta aqui. Vocês conseguem ver que mesmo na D500 não é tão grande como uma D800 com a 24-120, mas ela vai ter virtualmente o mesmo alcance aí de distância focal. Essa daqui, que quando você vai usar aqui na mão, você vê que na frente ela tem um anel de borracha, né? Você consegue ver aqui que é um pedaço de plástico com borracha dos 16 a 80, que ele abre aqui relativamente pesado, dos 16 ao 35 ele fica mais suave
dos 35 a 80 e ela fecha facinho aqui, tá? Não tem nenhum problema aqui de balançar, tá? A construção é bem justa aqui, bacana, e você vê que ela não expande tanto. E atrás ela tem um anel de foco manual aqui, o anel que sempre é uma loteria na Nikon, né? Vocês conseguem ver que é um anel de borracha, que ele tem um joguinho aqui, ó, quando eu mexo do lado de fora, ele não mexe do lado de dentro. E eu vou ficar em silêncio aqui, olha o barulhinho que ele faz quando eu deslizo. Né? Parece que eu estou arrastando um pedaço de papel no outro, aquele plástico com plástico, que sempre é um problema que eu tenho na construção das Nikon. Mas no geral aqui um objetivo é fácil de usar, tá? Eu não estava esperando uma série L, apesar do preço de 1.060 me colocar aí levantar uma sobrancelha, que eu falo, peraí, a Sigma tem a série Art com pedaços de metal, construção nova, e a Nikon poderia pelo menos baixar o preço, porque essa daqui não é o objetivo aí para se cobrar tudo isso, pelo menos a parte de construção. De operação a gente já falou aqui dos anéis, um objetivo aqui que ela tem o foco AFS, tá? Que é um sistema aqui com um motor SWM, um foco aqui relativamente justo, tá? Para o que eles estão cobrando, tá? Ele não é nem tão rápido e nem tão devagar, nenhuma das fotos que eu fiz aqui na rua eu perdi. Ele faz um barulhinho, tá? Do motor SWM, a gente já ouviu esse barulhinho antes, olha o barulhinho que ele faz. Né? Parece um zinho, parece uma coisa de robozinho, só o fotógrafo que vai ouvir, e ele aparece com destaque aí quando está gravando o som, tá? Que a gente não está falando de nenhuma STM. E também do lado de dentro ela tem o estabilizador, taxado em até 4 stops. Um estabilizador que funciona muito bem para quem está tirando fotos aí no telefoto aqui dos 80mm. Ele segura até aí 1/4 de segundo para a gente fazer aquela continha, aquela regrinha de 3 da distância focal da velocidade do obturador. É um obturador bem eficaz. Eu notei que ele é um pouquinho ruim para vídeo, tá? Eu que estou acostumado com as Canon com estabilizador, eu notei aqui na Nikon, quando eu fui gravar com a D500 esse objetivo, vídeo 4K, de vez em quando nos limites da correção vocês conseguem ver que ele tem uns jags, né? Ele chega num limite, ele não sabe o que fazer, e ao invés de ele contornar essa compensação de uma maneira suave, ele dá umas travadinhas. Não é uma das coisas que eu recomendei aí. E este VR ele ainda tem a estabilização do modo de tripé, tá? Então quando você está montada com tripé, é uma coisa muito bacana aí para quem está fazendo fotografia, ele consegue detectar automaticamente o tripé e você não tem aquelas fotos borradas mesmo se você esquecer de desligar. Eu li inclusive no site que a Nikon compensa por movimentos ultrassônicos que você receber na perna do tripé. Eu estou olhando pro meu tripé, é um VR muito interessante, mas eu não gostei para gravação de vídeo. E por último ela tem aqui este N aqui atrás, né, aqui do Nano-Crystal Coat, que a gente vai falar da qualidade de imagem. Um objetivo muito interessante aqui usar, tá tudo aqui na mão, né, não tem muito aí de explicar para vocês, porque é um objetivo fácil. Na frente ela aceita filtros de 72mm, aqui no meu kit com a D500 ela veio com o parasol enorme, o parasol nome, o novo aqui, o HB75, tá? É só você girar aqui, ela tem um botão, a primeira vez que eu vejo um botão num parasol, é só a gente alinhar aqui. Cadê? A bolinha branca, ó, você gira, ele não é tão duro, ó, e ele prende com um clique no lugar. Olha o tamanho que fica esse parasol, eu não sei porque precisa de um parasol tão grande assim quando você abre. Essa daqui é a FS1680 e f2.8 f4. Uma objetiva muito gostosa de usar, tá? Fez um belo kit aqui com a Nikon D500, que vocês tudo que ouviram de bem foi com essa objetiva daqui. Não é aí um primor na construção e nem é um primor nesses recursos, né? O foco automático não vai ganhar nenhum prêmio, ela não tem nada demais e custa $1.060 quando você vai comprar a parte. É uma dificuldade aí recomendar isso aqui. Eu não sei o que a Nikon estava pensando quando colocou o preço aqui, apesar dela ser uma objetiva nova, né? Eu acho que eles estão colocando aí tudo da tecnologia e vamos experimentar o mercado para ver como é que eles vão absorver este novo tipo de objetiva com abertura eletromagnética aqui da 1680 f2.8 f4 e EDVR. A 1680 aqui que conta com uma fórmula exotiquíssima de 17 elementos em 13 grupos, 4 deles do tipo ED de baixa dispersão, 3 asféricos para alta resolução no quadro todo, e ainda o Nikon Super Integrated Coating e o Nano Crystal Coating para minimizar a ocorrência de reflexos internos, que flerta com o topo da linha na performance ótica, com os arquivos mais nítidos que eu já vi numa zoom deste range. Vindo dos reviews a 24-105 e 24-120 no full frame e das primes Nikkor f1.8G que já vimos por aqui. O que mais me chamou a atenção na qualidade de imagem da FS-DX 1680 é a clareza e a resolução dos arquivos no dia a dia, mesmo na abertura máxima.
Uma Zoom com a mesma performance das Primes está ficando padrão no mercado, com raras exceções ultra low cost com qualidade duvidosa, o que não é o caso da 1680. E aqui com uma especificação não muito exótica, apesar das aberturas generosas para o zoom, não tem como ser diferente na qualidade dos arquivos. Faz tempo que eu não falo isso aqui no vlog do Zec sobre uma Zoom, mas a Nikon FS-DX de 1680E entregou qualidade de imagem absolutamente impecável de um equipamento flexível para o dia a dia. Mesmo em f2.8 nos 16mm, é incrível como as linhas são nítidas praticamente no quadro todo. Difícil de conseguir mais pela profundidade de campo curva do dia a dia do que por qualquer deficiência ótica no projeto. Seja na rua em espaços amplos à noite ou indoor com iluminação artificial, a 1680 brilha na resolução do grande angular, muito diferente daquela 1650 que vimos no Sony Mount. Até 80mm a resolução varia um pouco nas bordas e vai caindo, chegando ao limite do projeto em abertura máxima. No telefoto nós temos só um miolo ultra nítido nos quadros da D500, com as bordas um pouquinho embaçadas, apesar dos detalhes ainda visíveis. É só fechar 2 stops na abertura lá para o f6.3, o limite da difração da D500, que inclusive o telefoto funciona muito bem. É uma flexibilidade enorme em comum nesse tipo de objetiva, que antes ficava limitada aos 18-55 porcaria de kit ou às 17-55 f2.8 caríssimas. A 1680 f2.8 f4 vai além destes modelos e funciona muito bem para muito mais situações. De negativo é exclusivamente a distorção esférica de tantos elementos, que influencia na aparência de pontos de highlights nítidos que nunca são reproduzidos como pontos, no bokeh que fica com contornos firmes dados tantos elementos esféricos e até na distorção geométrica, que precisa ser corrigida via software. Mas é aquela história, não é um defeito, é uma característica. Não podemos exigir desfoque suave de um projeto de 17 elementos num espaço tão pequeno como a 1680, e esses problemas são muito menores que a qualidade geral do projeto. Por exemplo, aberrações cromáticas laterais são praticamente invisíveis nas bordas, um defeito comum das zooms, mas que a Nikon resolveu com maestria em mais uma das impressionantes zoom que eu já mostrei no vlog do Zec, da Nikon AFS-DX Nikkor 1680 f2.8 f4 EED-VR. Que cara, vamos lá, essa daqui é uma das melhores zooms que a gente já viu aqui em termos de qualidade ótica, construção aí também justa para o dia a dia, que funcionou muito bem aqui na D500. E um problema que eu estou tendo com a Nikon recentemente é que, cara, ela custa $1.060, então fica difícil de eu recomendar para qualquer um. Uma objetiva de $1.060, eu hoje, 2016, estou esperando no mínimo a maestria da construção da Sigma Série Art, no mínimo aí a resistência da Canon Série L e a performance ótica também aí entre um mix das duas. E essa daqui, embora ela entregue aí um mix, uma qualidade de imagem muito boa, uma performance ótica de resolução e nitidez e contraste muito bons, ela é especificamente para o DX e essa é a minha dificuldade em recomendá-la. Ela também não tem aí dos melhores recursos aí na parte que você vai estar usando no dia a dia. Por exemplo, foco automático não vai fazer muito, não vai ganhar nenhum prêmio, tá? Eu não vou falar para vocês irem fotografar um Aratone nos 80mm, porque essa daqui provavelmente não vai acompanhar e ele faz um barulhinho. E o VR para vídeos eu senti essa dificuldade aí, eu mostrei nos exemplos para vocês, que ele dá umas travadinhas de vez em quando, foi uma coisa nova que eu vi aqui. E um de vocês no vlog, no VDZ40 que eu fiz agora a batalha, de tão textão falando, não, por que você foi meio tendencioso eu escolher a Canon? E cara, essa é a minha dificuldade com a Nikon hoje, são as objetivas. Eu sei que eles têm um monte de objetivas aí. Você falou, estou falando com você, você falou, olha, por que você não recomenda a 50mm f1.8D? Bom, aquela lá é uma objetiva que não vai focar na D3000 e não vai focar na D5000. Então eu não tenho como recomendar aquela objetiva comparado aí com o que a Canon tem no STM. Aí você começou a falar das 35mm, legal, eles têm uma 35mm f1.8G, que custa $220. Cara, a qualidade ótica daquilo lá é risível, é muito ruim, eu não tenho como recomendar para todo mundo. Eu recomendei no vlog do Zec, mas não é a melhor do que a gente tem. Ou você tem a 35 f1.8G de $500. Então são essas opções que a gente fica surpreso eu aqui no vlog do Zec. Quando eu pego uma Nikon de $1.000, que ela não tem a construção da Sigma, ela não tem a qualidade, a durabilidade de uma Canon Série L e a performance ótica aí é razoável. Apesar dessa daqui estar no DX, então quem vai fazer um futuro upgrade, por exemplo, vai gastar $1.000 numa objetiva. E é essa a minha dificuldade de recomendar.
Então este é o meu problema com a Nikon hoje. O que eles estão pensando numa objetiva dessa daqui, 1680, falando que ela é para blogger ou para vlogger. Eu falo, amiguinho, desculpa, mas um vlogger não vai gastar $1.000 em uma objetiva, sendo que com $1.000 você consegue comprar um kit completo da D5300, eu acho, com objetiva 1855, que vai fazer virtualmente as mesmas coisas. Então essa é a minha dificuldade. Eu comprei aqui no Vlogzec com o kit da Nikon D500, que veio aqui junto por $2.500, considerando que a câmera tá só $2.000 em algumas lojas, e algumas lojas estão por $2.500, essa objetiva sairia aí bacana no kit de por $500, aí eu acho que justifica. É uma objetiva de kit por $500, comprem, valeu super a pena, a performance ótica é altíssima, você vai extrair tudo que você precisa aqui da sua Nikon D500. Mas ainda falando pra você que digitou o textão, cara, é impossível $1.000, né? Você terminou a argumentação falando, quando você usar a 2470 e a 70-200 f2.8, você vai ter uma outra impressão. Lógico, elas são objetivas de $2.000 cada. E essa é a minha dificuldade com a Nikon, de recomendar uma AFS DX por $1.000. É difícil de engolir. Quando eu peguei na mão eu falo, desculpa, não tem nada demais, continua com o anel. Um é duro na frente, o outro tem um joguinho atrás, o VR não funciona muito bem para vídeos. E essa é uma coisa que você tem que considerar. Da melhor DX que a gente já viu por aqui, a melhor APS-C, a objetiva Pro APS-C que eu já vi por aqui, de fato, com essa flexibilidade, ela bate aquela Sigma 1770, antes de alguém me perguntar, a performance dessa daqui é muito mais alta, só que é aquela história, aquela Sigma ela custava menos da metade. Tá, e eu coloquei, por exemplo, no blog do Zac que essa daqui ela é mais barata do que as Primes, mas será que ela é mesmo? Por exemplo, se você comprar uma 35mm e uma 85mm do f1.8G, uma DX e uma APS-C, ou mesmo as duas para o full frame, vai que você vai fazer um futuro upgrade, você não chega no preço dessa daqui. Então essa é a minha dificuldade com a Nikon, apesar dela ter funcionado muito bem aqui, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. No kit ela funciona sensacional, o kit que eles ofereceram aqui, de fato a gente está vendo aí os fabricantes, né, estamos já com os rumores super aquecidos que a Canon, quando apresentar a 5D Mark IV, virão aí com kits novos também, principalmente a 24-105 vai ter uma Mark II. E eles atualizaram, aqui são poucas as fabricantes que tem uma 16, além do 18-55 padrão todo mundo tem, mas uma mais ampla e uma mais longa a gente só conhecia na Sigma e também na Zeiss. A Nikon apresentou uma daqui, mas é aquela coisa, é um topo de linha muito caro pro APS-C e é difícil de recomendar. Vocês podem ler o artigo lá no blog do Zac, vocês conseguem ver todos os detalhes sobre a abertura, e também tem um vídeo específico sobre o 4K, tá? O primeiro vídeo 4K que eu subi para vocês verem de exemplo aqui daqui D500, que ela dá uma vibradinha no VR, é uma coisa que eu estranhei, eu nunca tinha visto isso e eu não tava tremendo tanto assim. Então quem pretende usar para gravação de vídeo na mão, tome cuidado com essa objetiva. Vocês conseguem ver também as fotos no Flickr e no Tumblr. Tô sociável com vocês via Twitter, Facebook e também no Snapchat. E é isso, uma objetiva que eu gostei muito, tá? Me diverti com ela na rua, ela faz o que ela tem que fazer. Mas se eu tivesse comprado a parte por $1.060, é difícil aturar essa construção da Nikon. Quem tá aí, né, ainda estou falando com você, pega essa objetiva na mão, paga $1.060 e me diz se você levou um produto de $1.060, entendeu? Você não está levando um produto de $1.060 e magicamente ele custa $500 no kit da Nikon D500. Então no kit ela funciona, mas avulso é difícil recomendar. Tá bom? O beijo, o abraço, o humor de sempre.